eu era criança, eu tive vários irmãos. Meu pai, para nos estimular já ali na idade pré-escolar, ele fazia algumas brincadeiras do tipo, Joãozinho tinha 3 laranjas, deu uma para uma prima, deu não sei quanto sobrou, aquelas coisas, né, de brincar com as crianças com números, já, quando elas começam a entender ali os números. E eu tinha uma performance bem melhor do que os meus demais irmãos, e eu gostava daquilo, eu pedia para ele fazer aquele tipo de brincadeira, né? E eu me destacava. Então, o que eu comecei a perceber? Já no período pré-escolar ali, eu descobri que eu tinha alguma, tipo, intimidade com os números, dentro do que eu sempre respondia primeiro que meus irmãos. Então, eu fui ligando nessa coisa de número. E quando entrei na escola, eu me senti muito atraído por números. Gostava da aula de matemática, gostava das coisas que a professora fazia envolvendo matemática, tinha várias brincadeiras também desde minha época. Então, primeira coisa, eu me identificava com números, né? E também, eu dentro da minha casa, eu procurava me organizar sempre dentro dos meus brinquedos, das minhas coisas, ter minhas coisas mais individual, aquela coisa assim. Então, eu comecei a perceber duas coisas em mim, números e organização. Ok, quando eu fui crescendo, depois, na pré-adolescência, comecei a pensar no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, né? E comecei a discutir com meus pais aquelas coisas ali de como se escolhe uma profissão, para que área que vai, o que cada área está esperando, aquele profissional que oferece a ele, né? O que tem a oferecer para ele. E eu tinha um parente, né? Um tio, que ele era técnico contábil. E um dia ele foi lá na casa do meu pai, ajudar meu pai com o imposto de renda, e eu perguntei ao meu pai o que ele fazia, vi que eles estavam fazendo algumas contas ali e tal, e meu pai me explicou o que ele era, e me despertou a atenção por ele, porque ele era um cara assim na família, aquele cara que quando alguém precisava de um auxílio financeiro, ele que dava, era um cara mais bem assim, posicionado patrialmente, financeiramente, e ele tinha um cargo concursado num grande banco daquela época. E eu comecei, né, a prestar atenção nesse cara e me aproximar dele, e de vez em quando batia uns papos com ele, e ele me falou que ele era técnico contábil. E eu perguntei o que era aquilo, né? Ele me explicou o que era, mais ou menos. Eu, já como adolescente, com dificuldade de entender, mas ele explicou, entendi mais ou menos aquela coisa toda. E naquela época tinha muito mercado para técnico, porque as universidades eram em números menores do que hoje. Então, quando entrei no segundo grau, eu tive a opção de decidir um caminho como técnico e eu escolhi a contabilidade, eu fui ser técnico contábil. Ok. E já no terceiro ano eu consegui um estágio, mesmo naquela época que a economia era menos acelerada e tinha menos, digamos, oportunidades. No terceiro ano eu já consegui um estágio, né? Foi um grande feito, uma grande empresa, fiz o estágio, e desse estágio não consegui ser admitido, mas o pessoal lá dessa empresa me ajudou a me encaminhar para um escritório de contabilidade. Comecei, então, a minha carreira na contabilidade dentro de um escritório como estagiário, né? E ele fazia de tudo, fazia o café para o pessoal, organizava os arquivos, aquela coisa toda, e de vez em quando me colocavam mesmo na área contábil. Mas eu fiquei 5 meses nesse escritório, né? Eu percebi que ele era pequeno, as oportunidades eram pequenas, e dali já fui para uma empresa de médio porte, onde havia uma contabilidade mais organizada, um contador que era dedicado como empregado a uma empresa, e ali comecei a entender o que essa profissão poderia me trazer de oportunidades, porque a contabilidade é uma ciência ampla. Dentro da gestão, ela é responsável por criação, por organização, por tabulação dos números, dos valores que as transações da empresa vão trazer para aquela empresa, e depois disso os resultados, o crescimento, a expansão, como entender cada número dentro da gestão e como esse número, como essa informação contábil vai ajudar o gestor a melhorar a sua empresa.
E aquilo me empolgava, porque eu começando ali nas funções mais simples, né, eu já entendia tudo, porque o contador me pedia alguns números, eu perguntava ele sempre para que aquilo, para que esse, quem faz o que com ele, e ele achava legal aquele meu interesse e me explicava, mas eu sempre ali, né, naquela coisa de conferir os números, fazer aquelas conciliações, não exatamente já naquele departamento de fazer a contabilidade, classificar as contas, digitar as contas nas máquinas que já existiam na época, não eram computadores ainda, mas eram máquinas bem avançadas de contabilidade, e aquilo me empolgava, porque eu vi os papéis, os documentos, e via que transação foi aquela dentro da empresa, né? Comprou mais estoque, fez uma expansão na empresa, a gente via lá a questão do imobilizado, e eu me sentia atraído por aquilo. E com aquilo eu fui crescendo, porque eu era muito curioso e sempre perguntava, sempre fazendo o que me mandavam, mas isso aqui vai levar aonde, né? Foi quando me convidaram para depois, né, participar. Olha, vamos montar as demonstrações, você não quer participar? Você começa com os procedimentos mais simples, né? A gente vai te ajudando e tal. E eu fui ali crescendo naquela empresa. Só que uma pessoa dessa empresa, que era uma grande amiga minha, saiu e foi para uma empresa de grande porte, uma grande organização, uma organização de muitas décadas de mercado. E ele um dia me indicou para essa empresa e eu fui chamado para um teste e eu passei nesse teste. Bom, aquilo me ajudou muito, porque eu estava dando um salto de uma empresa de médio porte para uma empresa que, essa empresa de médio porte caberia umas 5 ou 10 dentro dessa grande que eu fui para ela. Ali eu comecei a ver uma outra face da contabilidade, a contabilidade de gestão, a contabilidade focada em auxiliar o gestor a melhorar a performance da sua empresa. Ali já tinha uma auditoria interna ao lado da contabilidade, tinha um departamento de custos ao lado da contabilidade, tinha um departamento de orçamento ao lado da contabilidade. E você via tudo como se integrava, né? E as oportunidades eram monstruosas, era muita necessidade de ideias, de pessoas corajosas para encarar as viagens que tinha que fazer inventários fora de Belo Horizonte, fora do estado. E eu comecei a me envolver com aquilo quando um dia me falaram: você precisa fazer um curso superior, porque você tem uma boa performance, mas esse curso técnico ele te deu uma capacidade limitada. Você não consegue ainda ver os bastidores onde as informações contábeis são formadas e onde elas chegam, como elas auxiliam os gestores. Aí eu fiquei perplexo. Ainda não vi tudo, ainda falta coisa para ver, e eles me falaram: você teria que caminhar para um curso superior. E ainda era difícil fazer um curso superior naquela época, no final da década de 80, mas eu prometi para eles que eu ia me organizar para fazer esse curso superior, porque tinha um compromisso com a minha família, tinha meu plano de vida, essa coisa toda, mas eu me comprometi. Depois de 8 meses eu consegui entrar na universidade. E aí realmente me levaram para funções mais nobres dentro da contabilidade, onde eu era um analista, um assistente, um subcontador. Com o passar do tempo me deram uma empresa do grupo para ser o contador e eu não parei mais. Ali foi tipo assim a visão: o céu aqui é o limite. Porque a diretoria está em contato comigo, o financeiro está em contato comigo, o orçamento está em contato comigo, a produção, a logística está em contato comigo, e eu já conhecia a empresa totalmente na sua integridade e sabia para cada tipo de informação o que ela gerava de benefício naquela empresa, e eu fui crescendo ali dentro, e ali foi décadas ali dentro, onde eu saí dali já quase na controladoria, e já fui para assumir uma outra função mais importante dentro de uma outra empresa, uma empresa de menor porte, mas me dava muito mais poderes, que ali eu já estava diretamente me relacionando com os proprietários, os diretores da empresa. Então esse impulso foi diante de quê? De uma visão de uma profissão que abre caminhos, abre oportunidades, abre perspectivas, você conhece pessoas, você descobre novas formas de opção de ganhos dentro da profissão, você vê que você é um profissional liberal, que você pode ser um contador de uma empresa e no horário fora que você tem o compromisso com a empresa, ser contador de outras empresas, você pode ser um perito, um auditor. Isso tudo é fantástico, porque tudo se traduz em ganhos financeiros, em ganho de conhecer novas pessoas, em ganho de conhecer novas empresas, enfim, conhecer o mundo. Isso que aconteceu na minha vida com a contabilidade me levou a conhecer o mundo dos negócios, o mundo corporativo, que é um oceano de transações, de
linhas interligadas, canais interligados, onde você conhece uma pessoa dessa empresa, mas você trabalhou nessa, essa aqui era fornecedora dessa, que coisa, a gente nem sabia e tal. Grandes descobertas que você fala assim, nossa, mas tudo isso porque eu pus um pé numa coisa chamada ciências contábeis. E isso transformou a minha vida. E foi por aí que eu entrei e não me arrependi. E estou aqui hoje com essa felicidade, falando essas palavras para vocês.